Você já parou para pensar que esse medo que te acompanha há anos talvez não seja realmente seu? Às vezes você acorda com uma angústia que não consegue nomear, um aperto no peito sem explicação lógica, e a mente, ansiosa por respostas, tenta conectar esse medo a algo do presente. Mas e se esse medo for apenas um eco? Um fragmento emocional que não começou em você, mas foi passado como uma herança invisível, vibracional, ancestral? Muitos de nós carregamos dores que não vivemos, medos que foram vividos por nossos pais, avós, bisavós, heranças emocionais que se transmitiram não por palavras, mas por silêncios, por olhares duros, por regras não ditas, por atmosferas familiares densas que moldaram nossas crenças antes mesmo de aprendermos a falar. A ciência chama isso de epigenética emocional. A vibração do medo molda, condiciona e se aloja. Até no DNA, Bruce Lipton explica que nossos genes não são sentenças, mas respostas ao ambiente. E esse ambiente não é apenas externo, é emocional, vibracional, simbólico. Se você cresceu num campo onde o medo era a linguagem silenciosa do dia a dia, seu corpo aprendeu a vibrar em alerta, mesmo sem motivo claro, mesmo sem ter vivido o trauma original. Esse medo herdado tem um perfume antigo. Ele não grita, mas pesa. Ele não se mostra, mas paralisa. Ele sussurra no fundo: cuidado, não confie, não vá. E sem perceber, você começa a construir uma vida para evitar riscos, e não para viver em plenitude. Mas a boa notícia é, se esse medo não começou em você, ele também não precisa terminar em você. A primeira libertação começa pelo reconhecimento. Um exercício simples, mas transformador. Feche os olhos por um instante e pergunte com sinceridade ao seu corpo: este medo que eu sinto agora é meu? Ou foi herdado de alguém que eu amo e que sofreu? A resposta, muitas vezes, não vem em palavras. Vem em forma de alívio, de suspiro, de lágrimas inesperadas. O corpo sabe, a alma lembra. E quando você começa a reconhecer que parte da sua dor foi aprendida e não escolhida, você deixa de lutar com ela e passa a acolher. E o medo que antes era corrente começa a se transformar em ponte. Você não está sozinho nessa. Há muitas almas despertando para essa verdade silenciosa, que curar-se não é apenas sobre si mesmo, mas sobre romper padrões que já duraram gerações demais. Afinal, e se o medo que vibra em você for apenas o pedido de cura de quem veio antes? Alguns medos não têm nome, não têm lembrança, não têm cena. Apenas aparecem. Você não entende por que certas situações te bloqueiam, por que determinados lugares aceleram seu coração, ou porque, diante de algo que parece pequeno, seu corpo entra em alerta. O curioso é que a mente tenta racionalizar, mas não encontra justificativa, porque esse medo não passou pela mente. Ele foi direto para o corpo. A neurociência revela que experiências intensas, especialmente aquelas vividas na infância ou herdadas por vibração, são armazenadas diretamente nas estruturas mais profundas do cérebro. O sistema límbico, onde moram as emoções primárias, não pensa. Ele sente e responde, sem lógica, sem narrativa, sem tempo. É por isso que você pode estar em um ambiente seguro e, mesmo assim, sentir o pânico. É por isso que pode receber amor e, mesmo assim, sentir a necessidade de fugir. O corpo aprendeu, antes de você compreender. E agora ele te protege, mesmo quando não há mais ameaça. Esse tipo de medo silencioso é como uma tatuagem vibracional, invisível aos olhos, mas profundamente gravada no campo emocional. Ele vive nas tensões musculares constantes, nos ombros enrijecidos, no estômago contraído sem motivo, no cansaço que não passa. Mas há um segredo que muitos não te contaram. O corpo também pode desaprender. O corpo também pode reescrever, mas não com palavras, e sim com presença. Comece assim. Em vez de tentar se livrar da sensação, escute-a. Não com julgamento, mas com curiosidade amorosa.
Onde exatamente você sente o medo no seu corpo? Ele tem forma? Tem cor? Vibra como? Quando você pergunta com o coração, o corpo responde. E esse é o início da cura. Porque quando você volta a habitar o próprio corpo, o medo começa a perder espaço. Ele já não precisa mais te proteger do que passou. Ele já pode descansar. Como diz Peter Levine, criador da experiência somática, o trauma não está no evento, mas na resposta congelada do corpo que não pôde completar seu ciclo. E o medo é esse ciclo incompleto vibrando na sua carne. Hoje talvez seja o momento de permitir que o corpo conclua essa travessia, de respirar onde antes havia apenas tensão, de acolher onde antes havia apenas defesa, de tocar, com presença, aquilo que nunca foi dito, mas sempre foi sentido. E se o medo não fosse um defeito? E se o medo não fosse um erro a ser corrigido? E se ele fosse um mensageiro? Há uma ilusão muito comum no caminho espiritual: acreditar que eliminar o medo é sinal de evolução. Mas o medo não é o oposto da luz. O medo é a sombra que aponta onde a luz ainda não foi acolhida. O verdadeiro problema não é sentir medo, é se identificar com ele. É acreditar que ele define quem você é, que ele limita o que você pode, que ele revela o seu valor. Não. O medo não é você. O medo é uma forma, às vezes silenciosa, às vezes gritante, de algo dentro, de você pedir presença. Imagine o medo como uma entidade simbólica, um arquétipo. Ele veste máscaras, ele assume formas, ele sussurra histórias, mas no fundo ele só está tentando proteger algo muito mais profundo, sua sensibilidade não acolhida. O perigo é quando você começa a se confundir com ele. Quando você diz, eu sou ansioso, eu sou inseguro, eu sou medroso. Não, você está em contato com o medo. Mas você não é o medo. O psiquiatra Carl Jung dizia que nós não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando conscientes as nossas sombras. E o medo é a sombra mais acessível, a mais imediata, a que te mostra sem rodeios onde ainda há vulnerabilidade esperando por cuidado. Mas isso exige coragem, não a coragem de enfrentar o mundo lá fora, mas a coragem de olhar para dentro e ficar. Ficar com a emoção crua, ficar com o incômodo, ficar com a verdade, porque só assim o medo deixa de comandar e começa a revelar. Use a metáfora do espelho. Quando você vê o medo como reflexo e não como sentença, algo muda. O medo passa a ser um convite, um chamado, um caminho de volta para si, e há um gesto sutil, mas transformador. Nomeie o medo em voz baixa. Olhe para ele como se olhasse para uma criança assustada e diga: eu te vejo, mas eu não sou você. É nesse instante que algo se realinha. É nesse instante que o medo, pela primeira vez, pode se dissolver em presença. Há um tipo de medo que protege. Ele é silencioso, mas preciso. Surge quando algo realmente ameaça sua integridade, sua paz, sua verdade. Esse medo é um aliado. Ele pulsa no corpo, ativa sua percepção, move sua intuição. Ele não te aprisiona, ele te desperta. Mas há outro medo. Um que não nasce em você. Um que não vem da sua experiência direta. Um medo que foi semeado em você. Lentamente, repetidamente. Por vozes externas, sistemas antigos, notícias que te fragmentam, crenças que não são suas, histórias que você ouviu tantas vezes que passaram a parecer verdades. Esse é o medo induzido. Esse segundo medo é um ruído. Ele entra pela mente e se espalha pelo corpo como um vírus vibracional. Faz você duvidar de si. Faz você enxergar perigo onde há apenas incerteza. Faz você se retrair diante da vida, não por escolha, mas por condicionamento. E a verdade mais profunda é: muitos dos medos que você sente hoje não pertencem a você. Alguns foram herdados como relíquias vibracionais passadas de geração em geração. Outros foram absorvidos no silêncio da infância, quando a sua mente ainda não sabia filtrar o que era seu e o que era do mundo.
E muitos ainda são alimentados todos os dias por vozes externas que se alimentam da sua insegurança. Mas há um ponto de virada. Um momento em que você para, respira e se pergunta: esse medo é meu ou foi implantado em mim? Esse questionamento, por si só, já começa a dissolver a ilusão, porque todo medo induzido depende do seu esquecimento. Esquecimento de quem você é, de onde sua força nasce, do que vibra no seu centro quando tudo se cala. A sabedoria ancestral sempre ensinou: o discernimento não é rejeitar o medo, é reconhecer de onde ele vem. Se ele vem da alma ou se vem do ruído. A partir disso, nasce um novo campo. Um campo onde o medo não manda, mas orienta. Onde ele não paralisa, mas aponta. Onde ele deixa de ser prisão e passa a ser portal. Nem todo medo é fraqueza. Às vezes ele é apenas um reflexo distorcido da sua sensibilidade mais profunda. O medo, em muitos casos, é o grito silencioso da parte de você que sente demais, mas nunca foi acolhida por completo. Você cresceu, ouvindo que era sensível demais, emotivo demais, intuitivo demais, e com o tempo, começou a proteger essa parte sensível com armaduras invisíveis. Criou escudos vibracionais, fortalezas emocionais, máscaras sociais. Mas o que ficou trancado dentro continuou pulsando. Quando a sensibilidade não é acolhida, ela se contorce, e essa distorção se manifesta como medo. Medo de ser rejeitado, medo de falhar, medo de amar, medo de se mostrar. Mas no fundo, o medo é apenas o guardião da sua profundidade. A sensibilidade é o radar da alma. É por ela que você sente o que não é dito. É por ela que você capta o que não é visível. Mas quando ela não encontra espaço para se expressar com segurança, ela se converte em tensão. E essa tensão se chama medo. Você começa a temer o mundo não porque ele seja hostil, mas porque sua sensibilidade ainda está sem abrigo. A boa notícia é que toda sensibilidade reprimida pode se transformar em poder vibracional. Quando você acolhe o que sente, sem julgamento, sem pressa, sem fuga, algo começa a se reorganizar. O medo começa a ceder lugar à percepção, e a percepção abre portais de clareza que nenhum esforço mental é capaz de produzir. Há uma história que ecoa em muitos corações, a de uma mulher que passou a vida se escondendo da sua própria intensidade emocional. Tudo a afetava profundamente. Um olhar, uma palavra, um silêncio, e ela achava que isso era um defeito. Até que, um dia ela parou de lutar contra o que sentia e começou a observar com presença, a ouvir sem reagir, a respirar dentro do desconforto. E ali, no centro do medo, ela encontrou o dom, a bússola, a ponte de volta para si mesma. A sua sensibilidade não é o problema, ela é o caminho. O medo só se torna tirano quando você o esconde. Quando você o observa com presença e compaixão, ele se transforma, ele se dissolve, ele revela, e nesse ponto nasce uma liberdade que não grita, uma força que não precisa se provar, uma vibração que não precisa se defender de nada, porque já está inteira por dentro. Nem todos os medos que você sente começaram em você. Muitos nasceram antes que você tivesse consciência de si. Vieram como herança invisível, transmitida não por palavras, mas por silêncios, gestos e emoções não processadas. Vieram como vibrações que flutuaram no campo da sua família, por gerações. A ciência começa a confirmar o que tradições antigas sempre souberam. A epigenética mostra que traumas vividos por nossos ancestrais podem alterar a forma como nossos genes se expressam, mas mesmo sem olhar para os genes, basta observar a vida. Quantas vezes você já reagiu com medo a algo que nunca te feriu diretamente? Quantas vezes um pânico surgiu do nada, como se algo em você estivesse se defendendo de algo que nunca viveu? Esses medos não são invenções, são memórias, memórias vibracionais. Você pode ter herdado o medo da escassez do seu avô que perdeu tudo. Pode carregar o medo de abandono da sua mãe que cresceu sem afeto. Pode sentir, sem saber,
A angústia de gerações que precisaram silenciar a própria dor para sobreviver. Esses pactos invisíveis vivem no inconsciente familiar, e quanto mais você os ignora, mais eles moldam sua realidade. Você pode seguir repetindo padrões sem entender porquê. Pode atrair situações de medo, rejeição ou paralisia, sem perceber que está apenas reproduzindo um roteiro antigo, que nunca foi seu. Mas é possível romper. É possível olhar para esses medos herdados com compaixão e firmeza. O primeiro passo é identificar as frases que você ouve por dentro, mas que não foram criadas por você. Frases como "não é seguro confiar", "dinheiro só vem com sofrimento", "o mundo não é lugar para quem sente demais". Essas vozes não são sua verdade. São ecos. E para quebrar o eco, é preciso presença. É preciso olhar para essas crenças como quem observa um sonho antigo se dissolvendo na luz da manhã. Você não precisa brigar com elas. Precisa apenas escolher não se identificar com elas mais uma vez. Ao fazer isso, você começa a romper pactos invisíveis de dor que você nunca escolheu. Você se torna o ponto de transição, o elo de cura, a quebra do ciclo. O medo herdado não define quem você é. Ele apenas mostra onde sua linhagem ainda espera por liberação. E cada vez que você respira fundo, observa sem reagir e escolhe a consciência em vez da repetição, uma parte sua e uma parte da sua ancestralidade se liberta. O medo que você sente talvez não tenha começado em você, mas a cura começa agora, em você. Existe um paradoxo sagrado nesse caminho. O medo que você carrega hoje pode ter sido plantado por vozes antigas, por histórias que não são suas, mas a coragem de olhar para ele é o presente que você oferece às próximas gerações. Quando você se permite reconhecer e transmutar esse medo, algo muda no campo. Não apenas no seu, mas em todos os que vieram antes, e nos que ainda virão. Imagine um rio congelado há séculos. A corrente está lá, mas imobilizada, contida, silenciada. Cada medo não acolhido, cada dor que foi varrida para debaixo do tapete vibracional da sua família, ajudou a formar esse gelo. E agora, você sente a rigidez, a paralisia, o mesmo ciclo repetido: sabotagem, fuga, retração. Mas o gelo não é eterno. Ele começa a derreter quando você acende uma chama de presença, quando você para de fugir do medo e começa a escutá-lo, quando deixa de brigar com a sensação e começa a acolher a origem. Você não precisa entender toda a história para liberá-la. Precisa apenas reconhecê-la com compaixão e oferecer a ela uma escolha diferente. Não é sobre cortar raízes, é sobre regá-las com consciência. Escreva para o medo. Dê a ele um nome, uma forma, um tempo. Reconheça. Eu vejo você. Sei que você esteve aqui antes de mim, mas eu escolho não continuar esse caminho. Com amor eu encerro o que já não precisa mais ser repetido. Este ato simbólico é mais do que palavras. Ele é um rito vibracional, um ponto de inflexão energética, uma ponte entre o passado e um futuro mais leve. Porque quando você cura um medo que não era seu, você impede que ele encontre eco em alguém depois de você. A sua libertação não é individual, é ancestral, é coletiva, é espiritual. E talvez neste exato momento, alguém em algum lugar, mesmo sem saber, já esteja respirando um pouco mais livre porque você decidiu soltar, em vez de segurar.